Pronto, gente. Então vamos começar. Alguém pode me dar um ok para saber se vocês estão me escutando direitinho? Oi, gente. Boa tarde. Somos 9 agora. Alguém saiu, né? Mas vamos lá. Me dá um ok aí para eu saber se está todo mundo escutando que está aí, por favor. Alguém no chat manda um ok para mim. Ou pelo WhatsApp, ou pelo chat. Alguém por aí? Ok, tá bom. Juan me ajudou. Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos dar início aqui. Eu trouxe hoje um conteúdo para a gente conversar um pouco sobre papel, né? Não sei como é que anda aí o trabalho de vocês, mas no final a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E a gente vai tentar fazer essa aula de hoje sem muita pressão, tá? Se vocês ficarem cansados, o conteúdo de papel é um pouco grande, mas não é tão grande assim. Mas aí, se vocês ficarem cansados ou qualquer coisa desse tipo, vocês dão um alô para mim, tá? Eu ainda estou aprendendo a usar direito essa ferramenta aqui. Não sei bem ainda, mas a gente vai aprendendo junto, tá certo? Deixa eu mudar aqui o modo de configuração para tornar a apresentação um pouco mais legível para vocês, tá? Pronto, nossa aula aí, né, sobre embalagens. Na parte, hoje a gente vai falar sobre papel. Coloquei um pouquinho de embalagem têxtil aí no começo, né, para a gente falar sobre ela, porque é muito pouco que a gente tem para falar sobre ela, mas aí para a gente não deixar de tocar nesse ponto. E aí a gente vai falar de papel e de papelão também, tá? Então aí força na peruca para a gente conseguir fazer essa aula online, tá? Então vamos começar com as embalagens têxteis, né? Por mais que a gente ache, eu acho até que eu falei isso, um pouco disso na última aula da gente, eu não me recordo bem. Bom, mas vou retomar aí, né? Só porque essa parte é bem curta, mas para falar um pouco dessas embalagens têxteis, que são aquelas embalagens que a gente encontra, né, muitas vezes transportando grãos, transportando farinhas, né, nos mercados, nas feiras abertas, como vocês estão vendo aí na imagem do lado esquerdo, né. Essas embalagens são usadas desde muito tempo, né, e elas, como todas as outras que a gente vem trabalhando, elas possuem pontos positivos e pontos negativos, né? Uma questão que é bem um ponto negativo com relação a elas é a questão da barreira com relação a gás e a umidade, né? Então, ela tem baixa barreira com relação a gás, a umidade, a questão também do contato com insetos e com micro-organismos, né? Por ser uma embalagem muito permeável, ela deixa, né, que o produto entre em contato com esses agentes indesejáveis, né? A velocidade também de enchimento, se a gente for comparar com embalagem de vidro ou embalagem metálica, ou até de plástico mesmo, é uma velocidade bem menor, se a gente for comparar com essas embalagens. E tem a questão da aparência visual, né? Que esse tipo de embalagem, ela não investe na questão da aparência visual. Como a gente vê o que a gente tem vários pontos na embalagem que chamam a atenção do consumidor, né? A embalagem têxtil, ela não trabalha essas funções, a menos que ela seja uma embalagem de uma retirada reduzida, uma embalagem promocional. Então, com essas características, a própria matéria-prima da embalagem é o que chama a atenção. Né, mais nada de cores, ou de splashes, ou alguma coisa desse tipo, para chamar mais a atenção do consumidor, tá? Bom, com relação ainda a essas características, né, apesar de existirem alguns pontos negativos, ao longo do tempo foi-se trabalhado algumas técnicas para minimizar esses pontos negativos. A exemplo disso, a gente cita aqui, né, o tratamento
para evitar o apodrecimento dessas fibras, né, que são utilizadas para tecer essas embalagens. Também o tratamento com esses fios para reduzir a inflamabilidade deles, porque, como vocês sabem, são embalagens que são muito inflamáveis, né? Também aditivos para evitar o deslizamento, né? Também evitar os rasgões e aumentar a durabilidade dessas embalagens, tá? Aqui a gente tem 2 tipos, né, aí para mostrar para vocês, aliás, 3, a juta, a lona e a sarja. A juta é o que a gente observa aí, é a tecelagem que utiliza apenas um fio. A lona é a tecelagem que utiliza 2 fios, né? E a gente tem a sarja, que é essa aqui que está na sacola, como exemplo dessas sacolas retornáveis, né? Que já é um tecido mais trabalhado, tá bom? Como substituto a essas fibras naturais, a gente tem também, né, a utilização de fibras sintéticas, como é o caso dos sacos de polipropileno e que são embalagens que ainda hoje são utilizados para levar, né, alimentos, para condicionar alimentos. Gente, eu estou vendo que alguém colocou aqui para mim que o áudio, ele está duplicado, né? Eu não sei se isso ainda está acontecendo, mas eu acho que é porque eu estou com o meu celular aqui ligado para tentar acompanhar o chat. Não sei se ainda tá, o áudio ainda está duplicado, senão eu vou sair daqui, vou ficar voltando. Vou fazer isso. Ver se melhora. Só não estou vendo o chat de vocês, tá? Mas daqui a pouquinho eu retorno para ver se tem alguma pergunta. Tá. Papel, agora a gente pode começar. A sarja só era isso mesmo, né? Então, agora a gente pode começar a falar um pouco sobre essas embalagens aí, né? A gente viu no começo da nossa disciplina que o papel ele é responsável por um grande volume, né, de embalagens. Ele é muito empregado na área de embalagem, especialmente na área de embalagens para alimentos. A gente precisa sempre carregar alguma coisa de um lugar para o outro, transportar, acondicionar, e o papel é muito utilizado como caixa de transporte, como embalagem primária e secundária também, né? Por isso que ele está aí como uma das matérias-primas mais utilizadas, né? Então, vamos lá falar sobre papel. Coloquei essa imagem aí do La Casa de Papel para vocês acordarem, tá? E a gente vê embalagem de papel e aí espalhada por todos os locais, né? São embalagens mais trabalhadas, né? São embalagens mais rústicas, embalagens que utilizam, né, da atenção do consumidor para que sejam vendidas, né? A gente tem embalagens também que prezam também pela praticidade, sempre levando em consideração a questão da segurança alimentar, né? E como a gente sempre costuma iniciar o material que a gente vai trabalhar, a gente começa falando das vantagens, né? Então, assim, falar de vantagem de se utilizar o papel como embalagem para alimentos, né? É a gente falar das inúmeras possibilidades que a gente tem de formato de embalagens para alimentos. Como vocês estão vendo aí do lado esquerdo de vocês, né, são N's. E essas aí são apenas algumas, mas a gente ainda, como citei no início, a gente tem as embalagens de transporte, né, a gente tem aqueles tipos de embalagens como a gente viu em uma das nossas aulas, né, a política do marketing, que transforma uma embalagem em presente, né, para que a pessoa se sinta presenteado com aquele produto, né. E ainda a gente tem a vantagem do papel ser uma matéria-prima reciclável, né, e também biodegradável. Isso é visto como um ponto muito positivo relacionado à questão ambiental.
Além disso, o papel, ele facilmente ele consegue ser combinado com outros materiais, né? A gente, se tivéssemos em nossa aula presencial, vocês estariam, nesse momento, podendo pegar em alguns papéis que a gente fica achando que é só fibra de papel, mas na realidade, quando a gente vai ver, tem uma camada de polímero nela para tornar mais resistente, impermeável, etc. Enfim, o papel é muito fácil de ser combinado com outros materiais, né? E também é produzido com diferentes graus de opacidade. Se a gente vê um papel que ele tem uma superfície extremamente encerada, brilhante, né? Por outro lado, a gente já vai ver um papel mais opaco, muitas vezes mais transparente. Então, existe uma versatilidade muito grande de possibilidades para se trabalhar com esse material, né? Mas, afinal de contas, depois desse blá, blá, blá todo e de todas essas vantagens, né, de que é feito o papel, né, a gente pode começar a se questionar, né? Então, gente, o papel corresponde a um aglomerado de fibras, né? São fibras de diferentes tamanhos que são torcidas e são presas umas nas outras, né? E a gente observa que existem papéis que são mais resistentes e papéis que são menos resistentes, né? A resistência do papel vai depender do tamanho e resistência individual de cada fibra e de como elas estão dispostas, tá certo? E vocês entenderam mais ou menos essa questão da resistência do papel? Eu vou tentar esclarecer de uma forma melhor, meninas. Para a gente entender melhor sobre a questão da força e da resistência do papel, né, a gente tem que fixar na mente da gente que essa resistência ela vai depender do tamanho da fibra e vai depender também de como essas fibras elas estão dispostas, tá certo? Só para o pessoal acordar, tá bom? E falando ainda de fibras, a gente tem ainda a classificação dessas fibras. As fibras, elas podem ser classificadas como longas. E quem são essas longas? São aquelas que estão entre 2 e 5 milímetros, que são originárias de coníferas, do tipo pinos, de vegetais, de outras famílias, como o exemplo do sisal e do bambu também. E a fibra curta, que é aquela que está entre 0,5 e 1,5 milímetros, né? Que ela é originária já de folhas como eucaliptos e acácias, né? Que são fibras mais curtas, tá? As principais características do papel. Na hora que a gente está utilizando, né, está trabalhando na questão da fabricação do papel, que características devem ser observadas com relação à qualidade? Aqui eu cito inicialmente 5 que são bem importantes. É a questão da gramatura, da espessura, da opacidade, da direção da fibra e da estabilidade dimensional. A gramatura está justamente na relação diária com o peso, né, do material, do papel, e aí a gente vai ver aquele papel que ele é mais espesso, ele vai ter uma gramatura maior, né? A espessura do papel, que é o que muitas vezes vai nos conduzir à permeabilidade daquele meio, daquele papel, né? E essa questão da permeabilidade, ela não só é importante com relação à permeabilidade com relação a gases, mas ela é também importante com relação à própria impressão da embalagem, impressão do papel, né? A espessura do papel, ela também permite, né, a penetração da tinta durante o processo de impressão, né? Entre outros fatores, tá? A opacidade também é uma característica, né, que diferencia um papel do outro e precisa ser analisado, né? Tem papéis que se a gente, por exemplo, o papel fotográfico, o papel, por exemplo, gloss paper, né? Se você for pegar, é um papel que tem um brilho, né, muito maior do que um papel sulfite, por exemplo, que é esse que a gente utiliza como papel ofício, né? Como um papel que a gente utiliza como reciclável, então a opacidade também é um ponto de controle. A direção da fibra, a gente já sabe que a direção da fibra, ela está correlacionada com a questão também da resistência do papel, né? Então, a direção da fibra, isso também é importante, tá? E a estabilidade dimensional. E o que é estabilidade dimensional com relação ao papel?
né? Depois da confecção do papel, é importante que aquele papel, ele não tenha suas dimensões modificadas, né? É comum, garanto que qualquer um de vocês já, sei lá, teve uma camiseta que usou, que depois que lavou, ela encolheu, né? O papel, ao longo do processo, depois de fabricação, depois de feito, né, ao longo do processo de armazenamento, isso também pode acontecer, mas não é desejável, né? Por isso que é interessante fazer essa análise de estabilidade dimensional também, tá? Bom, mas em falando de fibras, a gente já falou que corresponde a um emaranhado de fibras, né? Mas vamos detalhar isso um pouco mais, né? Essas fibras são as matérias-primas que são utilizadas na fabricação da pasta celulósica, né? Que pertence ao papel. Essas fibras, elas podem ser do reino vegetal, né? A grande maioria, né? Elas vêm do reino vegetal, são fibras de madeira, de árvores, do grupo de cotiledôneas arbóreas, das coníferas, entre outros. E essa madeira são também conhecidas como, podem também ser utilizadas como folhas em substituição a essas madeiras, né? Tá? Apesar de, né, a gente ter a utilização dessas fibras vegetais, oriundas da madeira, oriundas de folhas, né? Também folhas, a exemplo disso, a gente tem o sisal, podem ter também essas fibras originárias também de frutos, como por exemplo o algodão também, né? Mas a gente, além disso daí, a gente pode também ter um conjunto de fibras vegetais, de fibras de origem mineral também, animal e sintética, para a fabricação também de papéis, tá? Em termos, né, da composição química aproximada da madeira, a gente vai observar que a maior parte, cerca de 50% da madeira, ela corresponde à celulose, né? Em torno de 50%, aí a gente tem a composição dela sem celulose, hemicelulose em termos de 20%, a gente tem aí a lignina em torno de 15% a 35%, e depois a gente tem os demais constituintes que ficam aí na faixa de 10%, até 10%, né? A lignina é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que a gente vai falar ainda bastante dela, né, durante a nossa aula de hoje, né, porque eu não posso dizer que é apenas a lignina que promove essa junção das fibras, né, existem outros constituintes menores que também estão empenhados nessa função, tá? Mas a lignina, ela é a maior responsável por isso, né, pela ligação entre as fibras, né, que vão constituir o papel, tá? Nessa imagem aí, a gente tem detalhado, né, a questão da organização das fibras. Então, essas fibras celulósicas, né, elas são constituídas de várias camadas, tá? Essas camadas são constituídas de polímeros orgânicos, como se fossem tubos. Então, são tubos que são organizados em várias camadas, como está sendo mostrado aqui, tá? Então, a gente tem a junção dessas fibras celulósicas, de uma forma simplificada, né? Mostrando isso daqui, e aqui a gente tem mais ou menos a organização dessas moléculas, tá? Então, a madeira de onde a celulose é extraída, ela é constituída de fibras e de lignina e de outras substâncias. Como falei para vocês anteriormente, né? Essas fibras, elas estão ligadas através, né, de uma força adesiva própria, tá certo? Essa força adesiva própria, ela advém dos polímeros intercelulares, né, que são aí representados pela lignina e pelos carboidratos. Então, são eles que proporcionam, né, essa força adesiva e que proporcionam a junção dessas fibras, né? Só que, né, como eu falei, dizer que apenas a lignina é quem proporciona essa adesividade, isso não é verdade,
né? Então, assim, a gente sabe que tem outras substâncias que estão ocorrendo aí, né? E que proporcionam isso também, tá? Para a obtenção do papel, é preciso que a gente obtenha, antes de mais nada, a polpa, certo? E a polpa que antecede a fabricação do papel, ela é oriunda justamente dessas fibras, que estão juntas através, né, dessa força adesiva que existe dela, mas que para que seja se torne, né, mais organizada, mais forte, essa junção dessas fibras, é preciso que a gente solte-as e depois a gente proporcione uma nova junção dessas fibras, né? Acho que não ficou muito bem entendido, mas agora eu vou explicar melhor, né? Então, para a gente obter essa polpa, né, na sequência, a gente obter o papel, a gente precisa necessariamente ter a obtenção da celulose, tá? Então, a gente pode ter esse processo ocorrendo através de dois mecanismos. Através do mecanismo de hidrólise ácida e também através do mecanismo de hidrólise alcalina, tá? Então, assim, a lignina e os compostos que vão estar lá copolimerizados, eles vão ser retirados, né? Vão ser retirados através de uma via química, né? Ou uma hidrólise ácida ou uma hidrólise alcalina, deixando essas fibras soltas em suspensão na água, né? Então, esse é um processo que ele acontece em via aquosa, né? Então, assim, mediante, né, a imersão dessas fibras nesse meio ácido ou nesse meio básico, a gente vai promover o processo de liberação dessas fibras, né? Elas vão deixar de estar presas para estarem soltas, né? Mas a coisa, ela não é tão simples assim, né? E sem falar que eu preciso de um segundo processo, né? Essas fibras, elas não podem ficar soltas à toa. Eu preciso proporcionar para elas uma nova ligação. E uma nova ligação entre elas que seja uma ligação mais resistente, para que assim eu possa realmente promover a formação do produto, que é o papel, né, de forma mais resistente, tá? Então, assim, é justamente nesse processo de refinação da celulose que a gente tem a abertura das paredes da fibra, né? Onde vai haver o rompimento das cadeias do polímero, essas fibras vão ficar soltas, e aí essas fibras, elas vão buscar outras cadeias abertas para se unir. E aí sim, dessa vez, nessa segunda união, elas vão ocorrer através de pontes de hidrogênio, que é uma ligação bem mais forte. Então, o que acontece? A parede que está danificada, que está solta, ela vai procurar outra fibra para estabelecer uma nova ligação. Essa nova ligação é formada através de ponte de hidrogênio, né? É uma ligação mais forte, e aí sim a gente vai formar uma rede de fibras com resistência mecânica, né? Mais propícia para a fabricação do papel na sequência, tá certo? É bem isso assim. E se vocês ainda tiverem com aquela carinha assim de que não estão entendendo muito bem, essa imagem vai esclarecer um pouco para vocês, né? Nessa primeira imagem aqui, a gente tem a rede de fibras sem passar pelo refino, né? É como se a celulose ela tivesse se distraído inicialmente, ela está lá, não foi ainda colocado na hidrólise ácida nem na hidrólise básica, ela está exatamente dessa forma aí, né? Após passar pelo processo ou de hidrólise ácida ou de hidrólise básica, o que é que vai acontecer com essa fibra, né? Ela vai se separar, e depois que ela se separa, ela vai ficar com essas estruturas aqui abertas, né? Que vão, né, procurar se unir a outras estruturas dessas que também estão abertas em outras fibras, só que elas vão tentar se unir através de ligações de pontes de hidrogênio, que são ligações mais fortes. E aí a gente vai ter uma fibra fortemente ligada,
Acho que deu para entender agora. Sim, né? É claro que vocês entenderam. Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem uma pergunta. Alguma pergunta, deixa eu ver. Essa polpa é a celulose? Essa polpa é da celulose, tá certo? É a polpa que a gente está formando a partir da celulose, tá? Então, a gente vai ter uma formação de uma polpa ácida ou de uma polpa básica. Vai depender do processo de hidrólise que eu for submeter essa polpa, né? Pronto, eu acho que só tinha essa pergunta. É o Capitão América. Como é que a gente ia falar de força sem a gente falar no Capitão América, né? Foi o jeito que eu encontrei de acordar vocês. Mas vamos voltar lá para a apresentação. Tá. Opa! Voltei. Com relação, né, a essas características aí que a gente falou, né? A gente já sabe que a gente tem ligações mais fortes para proceder, então, à fabricação do papel. A gente já viu que existe essa dependência do meio aquoso, até mesmo porque essa reação de ponte de hidrogênio, ela ocorre através de um meio aquoso, é uma reação de hidrólise, né? Então, e se ela vai ser, professora, vai precisar de uma hidrólise ácida ou de uma hidrólise alcalina? Como é que eu vou saber? Você vai saber de acordo com o papel que você vai precisar fabricar. Então, de acordo com o papel que você vai precisar fabricar, aí você vai saber se você vai precisar de uma hidrólise ácida ou alcalina, né? E qual o grau desse pH também, tá? E como é que eu posso também modificar as características desse papel que eu vou formular? Pode sim, você pode adicionar aditivos químicos, né? Da mesma forma que, lembra lá quando a gente estava falando das embalagens de vidro, que tem alguns aditivos que a gente adicionava, aqui no papel a gente tem muito mais para adicionar, né? A exemplo desses aditivos químicos, por exemplo, aditivo de enchimento. Como exemplo aqui, a gente tem a argila de porcelana. A argila de porcelana, ela vai agir na formação do papel justamente para nivelar o papel, para deixar o papel assim o mais lisinho possível, né? Vocês observam que você tem um papel que ele tem uma parte, uma superfície mais áspera e tem um que está mais lisinho. Esse aí pode ter recebido, sim, uma camada de argila de porcelana. A argila de porcelana, ela também serve, né? Ela atua na questão da opacidade e do brilho do papel. E também melhora a suavidade e a capacidade de impressão, já que o papel ele vai deslizar mais, né? Outro aditivo bastante utilizado na fabricação do papel, que aí já são chamados de ligantes, são os amidos e as gomas vegetais, que podem ser resinas sintéticas também, tá? Nesse caso aí, eles vão melhorar a resistência a rasgões e rompimentos do papel, né? A gente vê que tem papéis que são mais resistentes do que outros, né? Resinas ou emulsões de ceras também são aditivos utilizados na fabricação de papel, e eles são usados para engomar, para reduzir a penetração da água, ou de tintas para impressão. Por exemplo, vocês observem aquele papel que a gente tem enrolado no sanduíche, no McDonald's da gente, no Bob's. É um papel que ele não absorve gordura, né? Então, aquele papel ali, ele tem um aditivo na fabricação dele. Possivelmente é uma resina, né? Ou uma cera que foi colocada ali para a gente, para não permitir essa passagem aí de óleo. E, por fim, como não poderia ser diferente, os pigmentos, que também são adicionados na fabricação do papel, né, que são esses compostos químicos que vão ajudar a gente no processo aí para dar cor ao produto, à embalagem da gente. Existem ainda outros compostos químicos que vão ajudar durante o processo de fabricação do papel, como os agentes anti-espumantes, porque, como vocês podem imaginar, quando a gente tem a polpa, né, sendo submetida a essa hidrólise ácida ou a hidrólise alcalina, a gente também tem a questão, muitas vezes, de precisar de uma força mecânica, ou seja, de mexer
né, essas fibras. E aí ocorre a formação de espumas, e muitas vezes nesse processo a gente precisa utilizar compostos anti-espumantes, né, para facilitar o processo de obtenção do produto final. E aí, falando ainda dessa polpa desse papel que eu falei para vocês, que para saber, né, como é que essa hidrólise vai acontecer, a gente precisa ter ideia do papel que a gente vai obter no final, que a gente quer obter no final. Então, assim, para deixar mais claro ainda, né, que esse papel e essa polpa, ela é regulada pelo pH específico dessa reação de deslignificação, de separação, né, das estruturas, ela está acontecendo, o pH regula muito isso, né? Então, a interação desses compostos químicos com a lignina, mas a taxa de hidrólise, ela é governada pelo pH, né, do meio, onde essa reação está acontecendo, tá? Vou aqui mostrar para você, Bozinho, vou mostrar aqui para vocês uma escala, tá vendo? Agora sim, agora vocês conseguem entender melhor, acho que o que eu estou falando para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui um pH ácido, ou seja, é um processo de obtenção da polpa onde a gente tem uma hidrólise ácida. Nessa hidrólise ácida, que tipo de papel eu posso obter aqui? Papel sulfito ácido, né? A gente também tem um papel sulfito neutro, que ele pode ser obtido aqui num pH mais... com uma margem de pH mais larga, né? E a gente tem o sulfato, o papel sulfato ou papel craft, né? Que é um papel que a gente costuma dizer que é muito resistente. É um papel onde a polpa é obtida através de hidrólise alcalina, né? E bem alcalina. A gente vê aí, né, um pH entre 12, mais ou menos, 12 e 14, né? Então, só para a gente ter ideia de como é que esse processo de deslignificação, ele acontece, né, governado pelo pH. Esses aqui são apenas alguns exemplos, né, de papéis que eu coloquei aqui, tá? Mas cada um deles tem sua especificidade com relação ao pH do meio, tá? Tá. Mas além dessa questão da gente precisar ter uma hidrólise ácida ou uma hidrólise alcalina, a obtenção da polpa, ela pode ainda, né, ser obtida aí utilizando-se, né, de 3 artifícios, né, de 3 técnicas, não vou dizer nem técnicas, meios, né? A gente pode obter a polpa somente usando energia mecânica, né? Quando a gente usa apenas energia mecânica, como vocês já devem imaginar, né? É um processo, de certa forma, mais barato, porque a gente não vai precisar usar produto químico, não vai precisar usar temperatura, é apenas, grosseiramente falando, a gente vai precisar usar agitação, precisar mexer essa fibra. Então, a gente vai obter, nesse caso aí, fibras inteiras, fibras danificadas, pedaços aglomerados de fibras e material fino e sem estrutura, tá? Já quando a gente utiliza, além de energia mecânica, a gente utiliza energia térmica e ou energia química, a gente já vai obter fibras um pouco melhores. A gente vai obter fibras inteiras, fibras danificadas e pedaços de fibras. O último material que a gente obteve ali com fibras mecânicas, a gente já não obtém aí nesse processo, né? Que é um material fino e sem estrutura. Então, a gente já elimina esse material menor. E aí, tem também as fibras que são obtidas quando só energia química é utilizada. Que, no caso, são as fibras separadas, inteiras, completamente individualizadas e mais perfeitas, né? Quando a gente obtém só através de energia química, né? E hoje isso é muito usado, professora, e tal, é um processo que é bastante caro, né? E mais que hoje em dia tem também muito apontado a questão do descarte, né, desses produtos químicos. É bem mais complicado. Então, assim, o processo intermediário, né, que é o processo que utiliza energia mecânica com energia térmica ou química, é o processo que habitualmente é mais utilizado, tá?
Tá. E aí a gente vai falar sobre pastas mecânicas, né? Como vocês já devem imaginar, que são aquelas pastas mecânicas que a gente falou anteriormente, né? Que a gente tem uma maior diversidade do tamanho de fibras que a gente obtém no final do processo. Então, assim, já se subentende que a gente tem fibras, né? O material, pasta mecânica, é uma pasta que tem um custo menor, né? Porém, a resistência física e mecânica dela é reduzida, né? A gente não tem aquelas quantidades boas de fibras inteiras, de tamanhos bons, para que elas possam se entrelaçar bem e fiquem resistentes. Então, a gente tem um material que tem uma resistência reduzida e baixo custo, né? Mas, ainda assim, esses papéis, eles possuem boas propriedades para impressão e também possuem alta opacidade, né? Que tipo de papel é esse? Papel jornal, o papel de impressão de livros, de catálogos, de revistas, papéis absorventes como guardanapos, papel higiênico, papel toalha, papelão, são obtidos através do processo mecânico, tá bom? Eu chamando a atenção desde já para um ponto, né? Se eu estou falando aqui, por exemplo, que papéis absorventes, guardanapos, papel para impressão de livro, eles podem ser obtidos através do processo de pastas mecânicas, é o pode mesmo, né? Porque não é apenas uma condição. Ele pode, por exemplo, ser obtido através de processos com pastas mecânicas e também semiquímicas, tá certo? Por exemplo, né? Pastas semiquímicas, que são aquelas que utilizam o processo mecânico, o processo químico e o processo também de temperatura, né? Pode haver. Então, eles apresentam características bastante variáveis. Vocês viram lá, né, o leque de possibilidades de tamanho de fibras que existem para esse tipo de pasta, tá? E aí, nesse processo aí, a gente pode obter o papelão corrugado, que é esse papelão que eu tenho aqui mostrado para vocês, né, que tem essas ondinhas. O papel jornal, que vocês conhecem, pode ser obtido também papéis absorventes, papel para impressão, de segurança, de escrita e de desenho também, tá? Eu trouxe aqui o exemplo, né, do processo de obtenção de alguns papéis para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Vê se tem alguma dúvida até agora. Opa. Eu também queria um sanduíche. Tá, eu acho que tá tudo ok, sem perguntas até o momento, tá? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos falar aí sobre esses tipos de papéis. O primeiro deles aí que a gente tem é o papel craft, né? É o papel craft, né? O papel craft, ele é um papel que também é conhecido como celulose sulfato. Ele tem essa coloração escura, opaca, e é muito resistente. Adoro essa palavra, resistente, né? Então, assim, vocês podem ver que eles podem ter cor diferentes e tal, né? São branqueados, podem ser branqueados, como é o caso desse aqui, né? E podem ser não branqueados, como é o caso desses aqui mais pardos, que hoje em dia são até bem utilizados para a questão artesanal e para mostrar o quanto mais natural é o papel, né? O papel craft, ele vem do sueco, a palavra craft, né? Que significa forte. Ele é utilizado em várias camadas ou dobras. O material dos sacos é descrito de forma de fora para dentro, de acordo com o número e o peso das camadas. Ou seja, na hora que vocês veem aqui, por exemplo, essa embalagem que está aqui de semente, né?
ela é 2/90, 1/80. Significa que ela tem 3 camadas, porque eu tenho 2 e tenho uma aqui, 2 e 1, 3. Ela tem 3 camadas, tá? A camada mais externa, porque é de fora para dentro, tá? A camada mais externa, ela tem um peso de 90 gramas por metro quadrado, e a camada mais interna, que é apenas uma camada, eu tenho aí uma camada com 80 gramas por metro quadrado, tá? Então, essa questão aqui, né, essa especificação, a forma de especificar o papel craft é uma forma legal, porque através disso daí a gente consegue saber também a resistência desse material, tá bom? Olha aí, mas falou de força, aí estamos nós, né? Então, bom, esse papel crafting, até a pessoa fica sem ar. Nesse papel crafting, né, ele retém mais forças nas fibras, né? Ele tem um bom rendimento, mas existe na formação dele também resíduos químicos, que são recuperados de forma bem eficiente. Como a gente viu ali naquele gráfico inicial dos pHs, né, o craft, ele é um papel que ele passa por hidrólise alcalina, né? Ele passa por um processo de digestão em hidróxido de sódio e sulfato de sódio, tá certo? Para obtenção desse papel forte no final. Outro papel interessante, não tão interessante quanto o craft, né? Mas o vegetal, que ainda assim é bastante utilizado, tá? O papel vegetal, ele é utilizado para vários fins. Entre eles, a gente vê papel aqui, né, por exemplo, para embalar esse queijo, né, muitas vezes de forma artesanal também, né. Então, esse papel aí, tá, ele é um papel que ele passa pelo banho de ácido sulfúrico, tá, as fibras passam, né, depois existe um fechamento dos poros das fibras, né, um fechamento desses espaços vizinhos entre as fibras, tá, para que essas superfícies elas fiquem mais íntegras do que o próprio papel craft, tá certo? E depois é utilizado, adicionado um repelente a graxas e óleos, para que esse papel tenha essa característica aí de resistência à umidade, tá certo? Outro exemplo, papel sulfito, que é esse papel que a gente utiliza, né, na escrita. Ele é mais transparente que a celulose e craft e menos resistente que ela, né? O uso desse papel aí para escrita, impressão, para embrulho de doces, de laminação também com outros agentes, como um plástico, ou então um filme metálico, etc, né? O papel sulfito EM é um papel sulfito, só que passa pelo processo de enceramento. Então, ele se torna mais resistente à água e a óleos, tá? Então, nesse slide aqui eu tenho o papel sulfito e o papel sulfito EM, que é aquele que é encerado, tá? No caso do papel sulfito, a gente também viu naquele gráfico lá do pH, né, que é um papel que ele vai passar por um processo de um banho, né, de hidróxido de enxofre mais bisulfato de cálcio, vai ser aquecido, né, vai passar pelo processo de lavagem essas fibras, depois elas vão ser branqueadas, passa por um banho de hipoclorito de cálcio e depois a gente tem as fibras de celulose bem puras para então proceder o processamento e a obtenção do papel sulfito, tá? Outro papel que é bastante utilizado é o papel manteiga, né? Ele é utilizado desde para um embrulho de alimentos, como também para utilizar para desenhos, para projetos, bom, inúmeros fins, né? É feito de papel de polpa de sulfito, certo? Só que essas fibras lá, elas vão ser solvatadas mais vigorosamente, né? Tem lá o processo, a solvatação, é a junção, né, justamente dessa força mecânica com a força química que tem lá, né, no processo de deslignificação, de obtenção da polpa. Então, nesse sentido, papel manteiga, essas fibras, elas são solvatadas mais vigorosamente,
Para que a estrutura ela consiga ficar mais fechada e mais resistente a óleos e gorduras, tá? Usos do papel, já falamos, né? Escrita, embrulho de doces para laminação, tá? Junto do papel manteiga, a gente também tem um papel Gazini. Ele é muito parecido com o papel manteiga, né? Se a gente tivesse na nossa aula presencial, vocês teriam como ver, né? Mas é um processo, é um papel que ele é obtido através do processo de calandragem, tá? Para aumentar a densidade desse papel, tá? Então, a gente tem, é um papel que ele tem uma densidade maior, né, que as fibras estão mais entrelaçadas e ele tem um alto brilho, tá? Esse papel Gazini é esse que eu estou mostrando aqui na última imagem, tá? Do lado esquerdo de vocês. E o papel de seda, né? O papel de seda macio, né? Não resiliente, é bastante utilizado, né? Na área de alimentos, para reduzir o impacto mecânico, né, em alimentos. Por exemplo, frutas, né, eles vêm, a maçã, por exemplo, né, vem embaladinha naquele papel, né, para reduzir o atrito, né, para não machucar. A gente também vê muito a questão do uso em chocolates, em pães também, né, então ele é bastante utilizado também na parte de alimentação, tá? E aí eu trago para vocês os papéis revestidos, né? Esses papéis revestidos são papéis que são tratados com cera, né, por revestimento. A gente tem um enceramento a seco, né, que é onde a cera vai penetrar no papel enquanto essa cera está quente e é fixada lá. E a gente também tem um enceramento através da engomagem. É quando a cera é adicionada, né, na preparação da polpa. Então, quando a polpa ainda está sendo preparada, a cera já é adicionada, tá? E no caso do enceramento seco, não. Já acontece depois que o papel está pronto e a gente faz uma leve camada, né, dessa cera na superfície do papel, dessa cera ainda quente, tá? Características positivas, como a gente está adicionando cera, barreira contra a umidade e possibilidade de também ser fechada a quente. Porque o papel, ele não tem a característica de ser selado, não dá a possibilidade de ser selado, né? De ser selado a quente. Já quando a gente coloca uma camada de cera, a gente já torna isso possível. Então, a gente possibilita esse fechamento a quente, né? De uma embalagem de papel. Características negativas, coberturas com cera são facilmente danificadas, né, dobradas, né, e através da dobra ou da abrasão. Vocês já observaram, por exemplo, né, como a gente comentou, aqueles papéis dos sanduíches. Eles possuem uma camada de cera, muitos deles. Se a gente dobrar o papel e a gente vincar, assim, com a unha ou com a caneta, a gente vai ver que vai soltar um pouquinho dessa camada de cera, né? Então, esse momento aí que foi feito o vinco, esse local específico onde foi promovido o vinco, é uma área que vai ficar menos resistente. Se cair água ali, ela vai rasgar com mais facilidade, né? Tá certo? Aqui também tem um exemplo de laminação com polietileno, né? Porque a gente supôs aí uma camada de cera, mas a gente também pode adicionar uma camada, né, de algum revestimento polimérico, como é o caso do polietileno, tá? Agora vamos passar para outra parte, né? Que é a parte que a gente começa a falar da questão do papelão, né? E o papelão é um termo meio genérico, né? Porque aí ele abrange a cartolina, o papelão aglomerado, as placas de papelão corrugados ou sólidas. A cartolina vocês bem conhecem, né? O papelão aglomerado é esse papelão que está aqui nesse desenho. A gente não vê essas ranhuras, né? As ondas, como a gente vê aqui no papelão corrugado, é aquele papelão inteirinho, compacto. Por isso que o nome é aglomerado. E aí, com relação, né, ao papelão, ao corrugado, a gente tem algumas coisas interessantes para chamar a atenção de vocês.
Então, principalmente para quem vai trabalhar na questão de uma central de distribuição, ou que vai precisar comprar embalagens, né, para uma linha de produção, né, para transporte. Então, é bem interessante isso aqui, tá? Então, no caso do papelão, a gente tem uma camada superior, que vocês estão vendo até aqui, que ela tá branquinha, que geralmente é a camada que é utilizada para fazer a impressão, porque muitas vezes a caixa de transporte, ela precisa também de uma impressão, né? Então, por isso que ele tem essa parte aqui branqueada, para facilitar a impressão. A segunda camada de polpa, né, branqueada, ela vai impedir a visão das camadas que vão vir depois, adjacentes, né, que vão ser na tonalidade mais escura, marrom ou cinza, né? Então, a gente tem a polpa, a gente tem umas 2 camadas aqui de camadas branqueadas de papel, né, que vão proteger e dar estabilidade para que seja feita a impressão e colocada aí as informações da embalagem. Depois a gente tem as camadas intermediárias. As camadas intermediárias, elas já têm uma qualidade inferior, que são justamente a parte aqui das ondas, né? Então, assim, aqui nessa imagem a gente está vendo apenas uma camada de ondas, mas a gente tem papelão que possuem 2, 3, 4, 5, vários tipos de ondas, né? Várias camadas e vários tipos de ondas, tá? E aí, esse papel que é confeccionado, essa parte intermediária aqui, já é um papel que tem menor qualidade do que esse papel branqueado que está na parte externa, tá? E, por fim, que é a parte interna, é a polpa de baixa ou alta qualidade, tanto faz, depende da necessidade, né, da embalagem aí, tá certo? A questão, eita, e a questão da resistência, tá? Vamos lá para as características. Espessura, aqui nessa imagem aqui embaixo, a última, vocês já estão vendo, né? Uma imagem aí de um papelão que tem apenas uma camada de conrugado, outro que tem 2 camadas de conrugado, outro que tem 3 camadas de conrugado. Então, essa espessura e a forma como estão dispostas essas ondas, falo de dispostas quando quero falar da largura da onda e da altura da onda. Eles vão justamente me dizer a espessura, né, do meu papelão, porque se a onda ela for alta, a espessura do meu papelão vai ser mais alta, e também a firmeza do meu papelão, tá? A capacidade de dobrar também e de não rachar, porque o que a gente precisa é que a gente, na embalagem, numa caixa, né, vão haver várias dobraduras e a gente tem que ter a capacidade de dobrar a embalagem sem rachar a embalagem. O grau de brancura também é uma característica importante, né, de qualidade da formação dessas embalagens, tá? Propriedades da superfície e adequação à impressão, né? Propriedade com relação à superfície está relacionada à questão do branqueamento, a utilização de algum agente para reduzir a permeabilidade e esse tipo de coisa, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha onde vocês observam que entre esses papéis, aquele que é permitido contato direto com o alimento, o único é a cartolina, né? O único que pode ser utilizado como embalagem primária é a cartolina. E aí depende também do produto, né? Os demais, eles podem ser utilizados como embalagem secundária, de transporte, terciário e tal, mas contato direto com o alimento, não, né? Tá, agora vamos voltar aqui para a questão do papelão. A gente tem o papelão, que aí vai ter entre mais ou menos 0,11 milímetros de espessura, tá? Ele é bem compacto. A gente tem o papel craft e também tem o papelão branqueado, que se enquadram nesse rol aí do papelão com mais ou menos 0,11 milímetros. E a gente tem um papelão corrugado, que é feito a partir de papel pardo, de papel corrugado e também de adesivo, tá? Falando ainda de papelão,
né? Vocês têm aí a imagem de algumas bombonas que são utilizadas para transporte de materiais pastosos, de pó, até de líquido também, né? Dependendo, são alguns cartuchos de papelão, mas que vocês observam aí que na parte interna eles estão laminados, né? Estão laminados, eles têm uma camada laminada e tem uma camada de plástico, né, para garantir a integridade do produto que ele está condicionado, né? Nesse caso, assim como na batata Pringles, a gente não tem a questão daquela dobradura comum das caixas, a gente tem um enrolamento, né, na forma de espiral desse papel, tá? Uhum. E aí, falando do conjugado, né, voltando aí a essa temática, eu não preciso que vocês decorem isso, eu preciso é que vocês saibam que existe, né, eu preciso que vocês me digam que é uma onda F, E, B, G, BA, existe uma infinidade de combinações, né, mas eu preciso que vocês saibam do que se trata, né. Quando eu falo de um cartão duplex, de um papelão corrugado duplex, triplex ou quadriplex, né, o duplex, o tri e o qua, ele está se referindo, né, ao número de camadas de placas que eu vou possuir na formação desse papel. Por exemplo, o duplex é esse aqui. Então, eu tenho duas placas planas, por isso que é duplex. O triplex, eu tenho três placas planas, por isso que é triplex, e o quadriplex, quatro placas planas. Né? Quase um trava-língua, mas é isso aí. Então, a termologia dele, ele não se refere ao número de camadas de papel corrugado, tá? E sim está relacionado com o número de placas planas, tá bom? Sempre essa relação é o que vai valer, tá? Bom, e com relação à resistência, tá? Quanto maior o número de ondas e quanto menor for a altura dessas ondas, mais resistência vai ter o papel, tá? O papel conjugado. Então, se a onda ela for baixinha, se ela é baixinha, significa dizer que eu também vou ter um maior número de ondas, né? Porque é proporcional a altura dela para a largura dela. Então, um maior número de ondas e uma menor altura dessas ondas, eu vou ter um papel mais rígido, tá? A exemplo aí, a gente tem um papel com 167 ondulações por metro e uma altura de onda de 2,7 milímetros, tá? Já se eu tiver um menor número de ondas e essas ondas, por consequência, são mais altas, eu tenho uma menor rigidez de papel. Tá? Exemplo disso, a gente tem um papel aí com 127 ondulações por metro e uma altura em torno de 3,4. Então, esse segundo exemplo é um papel menos resistente que o primeiro exemplo, tá? E só para que vocês saibam, a gente tem combinação, por exemplo, de onda alta com onda baixa, tá? E cada letra dessa daqui, F, E, C, B, A, elas possuem, né, um código justamente para dizer qual é a altura da onda, né, e quantas ondas existem por metro, tá certo? Aqui, ó, tem alguns exemplos falando desses códigos de letra, né? Aqui a gente tem um face simples, que é quando a gente tem uma placa plana e apenas uma placa ondulada. Aliás, eu acho que aqui a gente só tem a estrutura ondulada. Não, a estrutura ondulada é colada na placa plana, né? Que é a face simples. A onda B, o que é que a onda B tem? Ela tem uma espessura de 3 milímetros, tá vendo? Então, a espessura formada com elemento ondulado, um miolo, colado em ambos os lados de elementos planos. Então, assim, esse aqui é um duplex, essa onda B. Né? Pelo que vocês, a gente tem duas placas planas e uma onda intermediária aí, né? E uma onda não, e uma camada de ondas com espessura em torno de 3 milímetros, né? A onda C, ela tem uma espessura um pouco maior. No caso dessa onda C, eu continuo tendo minhas duas placas planas e tem um miolo aí, né? E esse miolo aí, ele tem uma altura de torno de 3,5 milímetros.
Aí, nessa última imagem aqui, a gente já tem uma onda BC. E nesse caso aqui, eu tenho uma espessura de 6,5 milímetros, que é uma espessura bem mais alta, né? Só que vocês vejam aí, olha, eu tenho uma onda B e tenho uma onda C. Nesse caso aí, eu tenho estruturas formadas por dois elementos ondulados, ou seja, eu tenho duas camadas de miolo aí, né, coladas. A gente tem uma camada B, que é justamente essa de 3 milímetros, e temos uma camada C. Então, significa que esse meu papelão aí, ele é um triplex, né? Porque eu tenho as duas superfícies, a interna e a externa de placa plana, e tem uma placa intermediária que une a onda B à onda C. Então, papelão triplex, tá? Bem legalzinho essa parte. E para finalizar, eu coloquei aqui as embalagens cartonadas, que também são chamadas embalagens assépticas, né? São embalagens projetadas, né, para promover a máxima higienização dos produtos, para proteger eles com relação à luz, ao ar, para preservar com relação à perda de sabores, de cores, de vitaminas e também do valor nutricional como um todo. Através dessas embalagens aí, a gente possibilita o armazenamento de alimentos à temperatura ambiente, muitas vezes, né? E por uma longa vida. A gente costuma estender o tempo de vida de prateleira desses alimentos. E aí, esse tipo de embalagem, né, é um tipo de embalagem que condensa nela 6 camadas, né? Então, são 6 camadas que a gente tem aí, que configuram a embalagem asséptica, né? Então, a gente tem embalagem, olhando aí de fora para dentro. A gente tem uma camada externa de polietileno, seguido de uma camada de papel, outra camada de polietileno, uma camada de folha de alumínio, que é a quarta camada, mais uma camada de polietileno e outra camada de polietileno. Então, o polietileno, ele é utilizado realmente para impedir, né, que haja esse contato da parte interna, na parte interna, né, do produto com essa folha de alumínio. Então, ele tem aí duas camadas bem compactas para impedir esse contato direto, né, com o alumínio. E também o polietileno, na parte externa, ele também está lá para proteger as informações, né? Para que seja feita a impressão e que essa impressão esteja protegida, né? E para tornar também a embalagem impermeável, porque a segunda camada é o papel. O papel está aí para dar a estrutura da embalagem, né? Para dar esse formato a ela, né? Tá certo? Com relação à camada de alumínio, a gente tem uma diferença aí, né? Quando esse processo para obtenção dessa, quando a gente vai utilizar o processo de invase dessas embalagens, é o processo asséptico, né? E quando a gente vai utilizar isso, essas embalagens, né, para condicionar sucos, a gente utiliza um processo a 90 graus de temperatura, e então essa camada de alumínio, ela é de 9 micras, tá? No caso de embalagens de leite, então o processo de aquecimento, né, processo asséptico, ele chega a uma temperatura de 150 graus Celsius. Então, nesse caso aí, a gente já tem uma espessura menor dessa camada de alumínio, que chega a ser de 6 micras, tá bom? Bom, com relação a essa embalagem, né, como a gente já tinha comentado, é uma embalagem bastante segura, se é manipulada da forma adequada. A gente já viu algumas questões relacionadas ao pessoal achar que a embalagem, ela, sei lá, tinha resto de solda que envenenou pessoas, ou a embalagem tem algum aditivo químico que vai causar mal. Na realidade, isso não está relacionado com a embalagem, mas sim com o processo da embalagem, né? Muitas vezes esse resto de solda foi deixado pelo equipamento que é utilizado para obtenção lá, né, durante a manipulação da embalagem, tá? E não é porque a embalagem precisa desse, vamos dizer assim, da solda ou de alguma coisa assim, né, que isso daí vai transmitir alguma coisa que seja letal, muitas vezes, né, para o consumo do produto, né, para quem está consumindo o produto, tá?
Essa última figura aí, né, ele mostra aí o sistema Sleeves, que é como essas embalagens, elas são expedidas, né, para as indústrias que vão utilizá-las como embalagens para acondicionar os seus produtos, tá? Então, elas chegam assim, dobradinhas, e vão entrar no processo asséptico dessa forma aí, né? O restante, quem já teve a oportunidade de ver uma linha de processo asséptico, sabe bem como é que a coisa acontece. Olha só que a gente conseguiu falar tudo. Eu estou muito feliz com isso. Deixa eu voltar aqui para o chat para eu ver como é que vocês estão. Falei, né, sobre o processo de calandragem. Gente, eu só citei, mas quem não souber o que é o processo de calandragem, eu vou pedir para esperar um pouquinho para a gente falar na hora que a gente for falar da parte de plástico, tá? Na parte de plástico, deixa eu ver, botar aqui para vocês me verem. Na parte de plástico, quando a gente estiver falando de plástico, a gente vai falar do processo de calandragem, né? É o processo que a gente tem vários rolos, tá? E esses rolos, eles estão justapostos, e a distância entre esses rolos é o que vai dar a espessura, né? No caso que seria do papel ou da estrutura que a gente está formando, e esses rolos, eles também possuem várias temperaturas. E a partir disso daí, a gente tem o processo de formação da embalagem da gente, tá? Mas é mais ou menos esse processo aí, o processo de calandragem. O que mais que eu tenho como pergunta? Misericórdia, Senhor. Essa polpa é a celulose, sim. O fechamento de quê? Das embalagens. No caso do papel, a gente só tem fechamento se a gente tiver depositado ali uma camada polimérica, de algum polímero, ou então a camada de cera, que aí elas possibilitam, né, que a gente aqueça, coloca uma solda ali, aqueça, aquilo ali vai fundir e vai permitir a solda. Só assim, papel com papel não solda, a não ser que haja uma camada dessas aí, tá? Em que etapa a escolha da cor do papel sulfito, né? Pode ser no processo, né, onde depois das fibras estarem ligadas, como vocês viram ali, a adição da cera, por exemplo, ela pode ser feita tanto no processo lá, onde as fibras estão sendo solvatadas, né, estão no banho, quanto no final, né? A do pigmento é um processo que também pode ser colocado, né, depois que sair essas fibras, elas saírem do processo ai, meu Deus, de agitação, de separação. Depois que a gente tirou a água, né, tá reduzindo o processo de hidrólise, a gente vai lá e adiciona o corante, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, gente. Eu espero que eu não tenha sido muito chata em dar esse conteúdo todo assim de uma vez, mas eu acho que ficou claro para vocês, deu para dar uma luz, tá certo? Próximo passo, meninos, eu vou colocar uns exercícios para vocês, tá certo? Sobre esse tema, para vocês conseguirem fixar melhor o conteúdo, tá bom? E aí eu quero saber se tem alguém tem alguma dúvida com relação ao trabalho que eu passei para vocês, né? Que a gente começou a discutir sobre a questão da legislação, sobre o conteúdo de sódio, lembra? Então, a gente dividiu aí, vocês estão começando a trabalhar nesses folhetos. Eu tenho certeza que vocês estão trabalhando nisso. Na medida do possível, vocês estão trabalhando nisso, né? Então, eu quero saber se vocês estão com alguma dúvida, né? Já tiveram algumas pessoas que me procuraram no WhatsApp, eu tentei esclarecer. Professora, quantos produtos eu preciso analisar? O máximo possível, tá bom? E assim que a gente, não sei, né, se vai dar para a gente retornar ou não, mas a gente vai seguir no fluxo. E dependendo do que vá acontecendo, eu vou ter que marcar, tá, uma data para que vocês me enviem a primeira versão desse trabalho aí, que é para eu começar a ter uma ideia
do que vocês estão fazendo e como está andando, né? Porque eu acho que se eu não cobrar, eu acho que vai ficar mais complicado de sair, né? Pode tirar a dúvida, Juliana. Não. Olha, alguém me perguntou aqui se precisa comprar, né? O material. Não precisa, não. Gente, vai na internet, procura direitinho o site. Tem muitos sites que tenha o rótulo dos produtos. No rótulo desses produtos, vocês já vão conseguir muitas dessas informações. Nos sites das companhias, vocês não precisam comprar, tá? Nem vão no supermercado. Não, não pode sair de casa, todo mundo tem que ficar em casa, tá certo? Ai, gente, vocês precisam encontrar, entrem nas páginas dos produtos. Tem empresas grandes que eles têm tudo, tem tudo no site, né? Então, assim, vocês precisam se esforçar mais um pouquinho com relação a isso. Não, vocês têm que analisar do trabalho de vocês. Porque o que é que a gente vai fazer? Vocês têm que comparar o teor de sódio que existe no produto de vocês, dos produtos que vocês conseguiram aí. Por quê? Porque depois a gente vai juntar o grupo desses produtos para a gente conseguir fazer um artigo. Se a gente procurar como base artigos que já estão inscritos, a gente não vai conseguir publicar esse trabalho em lugar nenhum, tá certo? Ele vai perder um pouco da autenticidade dele, tá? A gente pode utilizar esses outros trabalhos que já foram publicados, comparando, não sei se tem mais conteúdo de sódio, na hora da nossa discussão, mas não para compor a nossa tabela, tá? Naquela tabela maluca que eu coloquei lá e depois corrigi para vocês. Bom, como é o teor de sódio é uma relação, né? Então, são tantas gramas, né, que devem conter numa porção de tanto. Então, vocês têm que conferir sim, né? Tem que fazer essa relação com o peso do produto, tá bom? Independente de qual seja o produto. Temos 12, só 12. Mas eu vou tentar disponibilizar a aula, tá? Vou tentar colocar aqui no nosso grupo do WhatsApp, porque eu acho que as pessoas conseguem ter mais acesso do que lá no Siga. Mas eu vou tentar colocar lá no Siga também, tá, gente? Eu vou pedir desculpa, né, do meu jeito, meu assim, não muito desenrolado, mas já foi melhor do que a minha aula de manhã. Mas é a forma que a gente está conseguindo agora para ter nossas aulas, tá certo? Quem conseguiu assistir agora a aula comigo, eu vou agradecer demais, né, a presença, tá certo? Eu vou ver aqui quem está comigo. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Nayara. Obrigada, Will, Juliana, Moana, Caio, Lara, Juliana, Nathalie, Marcos, acho Lilian. Ai, gente, eu acho que eu não sei se eu falei o nome de todo mundo, né? Mas espero que sim. Então, quero agradecer a vocês por esse tempinho que a gente passou aqui juntos, tá certo? E vamos tentar ser otimista, né, para que a gente consiga sair disso, né, dessa situação que a gente tá vivendo, mas isso depende muito também de cada um de nós. Então, vamos ficar em casa, vamos tomar todas as precauções que a gente precisa tomar, vamos ajudar as pessoas que a gente pode ajudar também, para ver se a gente consegue sair logo dessa, tá bom, gente? Então, eu quero mandar um beijo para todo mundo. Essa aula meio assim, distante de todo mundo, é muito ruim. Parece aqui que eu estou falando com um espelho. De bem que tem alguém aqui do lado que está se comunicando comigo. A Iris está aqui também. Então, obrigado por tudo. Fiquem com Deus, tá? Muita energia positiva para vocês.